Se esse domo for estourado, mas esse miolinho cair inteiro, ele forma um Monte Sião. É só bater no chão. Pou! É só bater no chão. Pou! É só bater no chão. Pou! Ah! Que é isso? Como assim? Me ensinar, me guiar a toda verdade, doce Espírito, meu amigo. Olá pessoal, meus queridos. Hoje um vídeo especial, um react de uma live que eu assisti da Prisca Coco. Essa live eu assisti porque foi recomendada a mim, inclusive eu já fiz aqui no canal um outro vídeo reagindo à Prisca, tá? Vou deixar aí para vocês assistirem, depois quem não viu. O vídeo que eu fiz na época para ela era de extrema importância, de algumas coisas que ela estava dizendo e, desculpa o termo, alguns devaneios que sinceramente é complicado. Quando a gente fala da palavra de Deus, e a Prisca ela tem esse objetivo, ela fala da palavra de Deus, mas às vezes ela foge muito do que é aquilo que está revelado. Eu quis fazer esse react justamente por isso. Eu vejo pessoas, tá, que por causa de vídeos assim, por causa desse terror que se coloca através das notícias e dos alertas no YouTube e nas redes sociais em geral, que muitas pessoas acabam tendo uma reação que é justamente aquilo que o diabo quer. Que é o quê? O diabo ele trabalha como? Ele trabalha através do medo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que agradar a Deus é impossível sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é o contrário da fé? A dúvida. Porque fé é certeza. A dúvida ela vem através do medo. Porque o medo, se você tem medo de algo, quer dizer que você não está confiando plenamente naquele que cuida de você. E quando a gente lê 365 vezes está na palavra de Deus, não temas, não temas. E por que a gente vai fazer esse terror? Através do nosso canal, que o objetivo principal é pregar a palavra de Deus, não fazer terror. É verdade que se fala há muito tempo sobre esse grande reset. É verdade. E é verdade que é possível que possa acontecer a qualquer momento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver no medo. Vocês lembram de um vídeo que eu fiz para o professor que estava dizendo para todo mundo: não, vocês têm que ter medo sim, vocês têm que estar em pânico sim. Cada segundo que você não estiver nervoso preparando. Tipo assim, você devia estar em pânico sim. Você devia estar em pânico sim. Você devia estar em pânico sim. Tá? Gente, como assim? Não. Não. A Bíblia diz o contrário, que você não tem que temer. Ah, mas vai acontecer, a gente tem que armazenar alimentos, a gente tem que se preparar. Mas a preparação não é só armazenar alimentos ou armazenar água. Porque muitas vezes a gente vê na palavra de Deus o contrário, o Senhor provendo aonde não tinha absolutamente nada, o Senhor fazia multiplicar. A gente vai ver isso. Vamos reagir ao vídeo da Prisca, porque muita gente está se deixando levar pela ansiedade, não conseguindo dormir, tendo que tomar remédios. Isso é muito perigoso. Tudo vem da raiz do medo. O medo
e a falta de confiança em Deus e no amor de Deus por nós. Então, queridos, vamos assistir aqui alguns trechos. Vamos lá. Presta atenção, porque ela vai falar muita coisa interessante. E até o final do vídeo vocês vão ver também outra questão, não só a questão de armazenar alimento e grande reset, mas também uma outra questão que vocês vão dar risada. Então, preste atenção, pessoal, preste atenção, ok? Eu gosto muito da Prisca, tá? Como pessoa, eu acho ela uma pessoa muito fofa, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente tá seguindo, que a gente tá querendo aprender com essas pessoas. Não dá para aprender com alguém que vai te minar a fé, ok? Então, muito cuidado com isso. Você seguir um canal e gostar da pessoa é uma coisa, mas você colocar essa pessoa na posição de mestre para a tua vida, muito cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Vamos assistir aqui. Reunião anual do Fórum Econômico Mundial, tá bom? Desde aquele tempo, eles estão falando sobre esse grande reset. O reinício, o grande reset. O próprio Google diz isso, ó. O que significa o grande reset? Pergunta pro Google que ele te responde. É uma conspiração entre banqueiros, empresários e governos. 3, tá? Banqueiros, empresários e governos. Para fundar o totalitarismo global. Essa palavra não é bonita, essa palavra não é interessante, essa palavra é ameaçador. Totalitarismo global. Impondo uma agenda verde, socando na tua goela, tá? Geraria a desaceleração da economia e levaria as pessoas ao desemprego. O espirro não vem, né? Mas eu tô com muita vontade de espirrar. Desaceleração da economia, isso é péssimo. Quem quer uma economia lenta e desacelerada? Por que bancários querem isso, empresários querem isso e governo querem isso? Levando as pessoas ao desemprego. Isso é péssimo, gente. Não é só o reset que vai gerar desemprego. O desemprego já vem sendo gerado há muitos anos, né? Por causa do avanço da tecnologia em muitas coisas já se perderam. Muitos empregos que a gente tinha 20 anos atrás não tem mais hoje. E isso vai continuar, ok? O que tem que ser feito? A pessoa tem que se reinventar o tempo inteiro, né? Para estar a passo dessa mudança do mundo o tempo todo, né? Outra coisa, a gente já viu filmes, vários filmes com relação a isso. Eu estava vendo um que o cara cantava as músicas do Beatles e aí, de repente, aconteceu um apagão no filme, né? E aí o Google, muitas coisas que haviam da história e do dia a dia das pessoas não existiam mais. Tipo, é como se eles estivessem num mundo paralelo, né? Onde não tinha existido os Beatles e o cara cantava as músicas do Beatles. E ninguém sabia que música. Nossa, que música bonita, né? Você que fez? Ele, não, é do Beatles. Que Beatles? Como assim? Então, vários filmes já relatam essa questão, porque é possível sim que se faça. E como a própria Prisca fala também, né, e eu concordo, que é o seguinte, eles têm um controle, por exemplo, quem é que fornece a luz para sua casa? Basta desligar o interruptor e tem um apagão, certo? É óbvio que... Abrindo um parênteses aqui, né? Eu vi até um videozinho que a Prisca colocou essa semana. Oi, viu? Estamos sem luz aqui em casa. O povo pensa que é brincadeira, né? Eu tô sem energia elétrica, meu povo. Sem luz. Passei o maior medo agora que eu vim da vizinha pra cá, correndo no escuro, chovendo. Essa é a minha situação, meu povo. Preparação, né? Para o apocalipse. Gente, pelo amor de Deus. Isso acontece, tá? Não quer dizer que o grande reset está para acontecer só porque aconteceu um apagão aqui e ali, né? Porque isso desde que eu era criança, eu lembro de situações da gente ficar sem luz por algumas horas ali e depois voltar, tá? Isso aí é
fazer também terror com as pessoas. Tá vendo, gente? Estamos sem, o sistema, não sei o quê. Calma, não é bem assim, né? Esse grande reset, ele pode acontecer, mas se acontecer, não é uma questão de fim do mundo, tá? Porque vários outros resets aconteceram no mundo e o mundo não acabou. Então isso não tem a ver com Apocalipse, tá? Não tem a ver com Apocalipse. Pode ser que depois desse reset venha se levantar o anticristo, sim. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer e nem como isso vai acontecer ainda, ok? Então tudo é especulativo. A gente não tem que ficar ali igual louco pensando, ai meu Deus, tem que fazer, eu não tenho dinheiro para fazer, armazenar comida, o que eu vou fazer, meu Deus, meu Deus. Confia no Senhor. Outra coisa, esse totalitarismo global vem uma coisa que ninguém quer. O que ninguém quer? É o tal do não poder comprar e não vender. Isso. Um novo documento. Não, já existe aí. O RG digital é uma coisa nova. Vai zerar até esse RG digital aí. Vai vir uma coisa nova. Porque se reseta o sistema, esse que você fez aí, novinho, cheiroso, feitinho na hora, apaga. Vai ter que fazer um novo, ok? Ok. Aí... Detalhe. Com relação à marca da besta, não é esse sistema de hoje que é a besta, tá? O anticristo, ele não é o sistema que impera hoje. O sistema que impera hoje, ele é a Grande Babilônia. E essa Grande Babilônia vai ser derrubada, porque ela está sentada sobre a besta. Então, quando essa besta se levantar, essa Grande Babilônia vai cair. Então, esse reset, ele poderia até mesmo ser causado não por essa Babilônia, ou seja, por esse sistema que está aí, mas causado justamente pelo levantamento da besta. Outra coisa, eu acredito que a besta vem da religião da paz. E ali é preciso que aconteça alguma coisa no mundo para que eles possam tomar aí os governos e tudo mais, sim. Mas não tem nada a ver com o que esse sistema de agora está planejando. São coisas diferentes. A besta, o anticristo, não é o sistema que impera hoje. Lembre-se disso. Quando for analisar, o que o sistema está fazendo hoje para poder implantar a marca da besta. Não, a marca da besta vem da besta e esse sistema não é a besta, entendeu? Totalitarismo global. O que mais? Próxima pergunta para o Gugão. O que é um reset financeiro? É o registro limpo por meio de alguma forma de quebra do mercado, como uma crise financeira que já houve em 2008. Vocês lembram? Os Estados Unidos quase foi a falência. Quase não, foi. Uma casa que valia milhões começou a vender a preço de banana. Então, o que acontece? Registro limpo. Você tem RG digital? Registro limpo. Sumiu também. É uma coisa completamente nova, tá? E uma quebra do mercado. Então, teu cartão de banco não funciona. O dinheiro que você tem no banco desaparece. Você é casado com essa mulher, com esse marido? Você vai ter que provar. Você vai ter que levar documentos para você provar que você realmente tirou a carteira e não comprou. Você tem que realmente provar que essa casa é sua. Levar documentos para provar tudo, que esse carro é seu. Ela deu o exemplo da crise de 2008 e a crise de 2008 não foi grande reset, né? Não tem nada a ver. Então, o que ela está dizendo aqui, some tudo. Todas as informações e tal, some tudo. Vocês acham que para esse sistema é conveniente e é interessante fazer sumir todos os dados? Se o que é mais importante para eles são justamente os nossos dados. Os nossos dados para eles, ou seja, tudo que a gente faz aqui na frente da câmera, a gente está alimentando a inteligência artificial, a gente está alimentando os dados que eles estão armazenando. Vocês acham mesmo que eles iriam apagar tudo? Eu acredito que não. Pode ser que eles finjam que apagou tudo, né? Dá um apagão aí, dá um susto no pessoal, vamos criar uma crise no sentido econômico, né? E tudo mais, como foi na fraudemia, por exemplo, né? Criar
um caos para poder depois aumentar o preço de tudo e mudar várias leis e tudo mais. Mas eu não creio que seria apagado realmente todos os dados, porque isso não é interessante para o sistema. Esse reset, meu Deus do céu, reseta tudo mesmo, tá? É um grande reinício. O que eu acredito é o seguinte, um reset de informações, mas isso acontece o tempo todo. Se você for parar para analisar, já tem alguns anos que se você procura no Google alguma informação, você não encontra mais. Só que o povo tá esperando aí uma cena de filme, de cinema. Mas na verdade, muita coisa da nossa história, por exemplo, é modificada o tempo todo nas pesquisas que você faz. Não é mais como antigamente, que você procurava alguma coisa e você encontrava facilmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é bem mais difícil fazer uma pesquisa, né? Porque a mentira vai estar correndo na frente da verdade, né? Então, ou seja, esse reset já começou, tá? As informações que chegam a nós, isso sim é o que muda, né? Tem um dinheirinho maneirinho? Tira. Só isso que eu vou te dizer. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o grande reset falado em todas as reuniões do Fórum Econômico Mundial, dos grandes líderes. Você acessa isso da sua internet. É só não ser um ignorante. Você consegue ler sobre o grande reinício. Alguns tratam isso como teoria da conspiração. Não é. Não é. Não E é. te digo, o dinheiro em casa também não Realmente, resolve, não não, que é. vai perder o valor. O que eu faço, Priscila? Pois é. Compra ouro ou armazena ali comida. Compra bastante comida. Compra uma lata de óleo de 18 litros. Vai comprando, amigos. Eu já comecei. Compra, em vez de detergente de louça, compra aquele litrão enorme. Isso, aquele balde. Começa a comprar balde de coisa, tá bom? Quem sabe armazenar aí arroz que dura 10 anos, feijão que dura 10 anos, sal. Gente, vai fazendo. Não é difícil. Garrafa PET, tá bom? Ali uma folhinha de louro e um dentinho de alho. Ó, ok. Eu já fiz uma vez. Experimentei fazer uma garrafa PET. Fiz 3 garrafas PET de uma vez, já tem tempo. E aí passei por uma situação de privação e precisei usar a minha garrafa PET. O que acontece, gente? Se você tem condições de preparar umas garrafinhas PET aí de algumas coisas, prepara. Mas não porque, o apocalipse, o grande reset. Gente, em qualquer época da vida pode acontecer algum problema, alguma situação, você tá sem emprego, sabe? Tá numa situação difícil, acontece aí algum desastre aí na cidade, alguma coisa assim, e você tem alguma coisa em casa, tá? Então você não fica desprevenido. Então essa é uma questão de prevenção, mas não por causa do reset, mas por causa de qualquer situação que possa acontecer na vida. Pinga, vela na tampa, veda o máximo. Vai fazendo. Porque dinheiro você não come, ok? E dinheiro vai se acabar. Não é... E outra coisa, às vezes a pessoa tá vendendo almoço para comprar janta, tá numa situação em que ela tá toda endividada, com a situação muito apertada economicamente, e conseguindo ali com muito sufoco comprar o seu quilinho de arroz e o seu quilinho de feijão, é óbvio que ela não vai ter condições de fazer uma garrafa PET, uma que seja. Tá certo? Então, a gente tem que sempre confiar no Senhor. É teoria da conspiração. O grande reset está sendo falado desde 2020 abertamente para quem quiser ouvir. Tá bom? O que mais que eles estão falando? Reformulação do capitalismo. Significa que a maneira como você compra e que você vende vai mudar completamente. E se você é um estudioso da palavra de Deus, você sabe muito bem que alguns não vão poder participar dessa bagaça. Você sabe disso, né? Você sabe. Pergunta agora pro Gugão, pro pai dos burros. Pergunta o seguinte: o que é o grande reset global? A resposta será: a ideia consiste em aproveitar o momento da pandemônio para repensar, redefinir um mundo mais sustentável para o planeta. Então, primeiro vem a pandemônio e depois vem o grande reset. Uma coisa está ligada à outra e você só... Então, vamos lá.
A pandemônio passou, e aí? Vai vir outra? Porque o grande reset, foi o que eu falei, gente. O grande reset já começou. Muita coisa você vai buscar, ele não te dá mais as informações, ele não te conta a história como ela é, ele modifica o tempo todo a história para te contar. Então ele vai mudando as coisas e você não percebe, é o sapo dentro da panela, tá? Não vai ser de um dia para o outro, não. Pensa nisso, pessoal, pensa nisso. O principal objetivo da grande reinicialização seria assumir o controle político, econômico, mundial. Opa. Significa que o teu presidente vai deixar de ser? É. Significa que o cara que acabou de entrar lá nos Estados Unidos, digamos que entrou Donald Trump, vai deixar de ser o presidente? É. Significa que lá na Argentina acabou de entrar o presidente direitista, ele vai deixar de ser? É. Instaurando um regime totalitário, marxista. Bom, eu não sei se isso realmente vai se cumprir antes do anticristo aparecer. Porque quando o anticristo se levantar, aí sim, para ele será dado todas as armas e todo mundo vai, todos os reinos vão estar obedecendo a ele. Tá? Mas até o anticristo aparecer, assim, eu não vejo sinceramente que tem a ver o grande reset com o cumprimento da escritura com relação à grande tribulação e ao aparecimento do anticristo. Porque, gente, quem controla o que vai acontecer, os tempos e as estações, as coisas que devem se cumprir da palavra de Deus, quem controla isso é o Senhor. Não é a elite mundial. A elite mundial não tem que criar o apocalipse. Sabe? Eles que vão criar a marca do beijo. Não existe isso. Como eu falei para vocês, essa elite desse momento não é o anticristo, mas é a grande prostituta que será derrubada quando o anticristo se levantar. Tá. Por extensão, a nova ordem mundial. Gente, não sou eu que estou falando isso. Você pode perguntar agora pro seu Google. Olha a pergunta que você faz. O que vai acontecer? O grande reset. É essa a resposta que vem. Não é coisa da minha cabeça, não são minhas palavras. É pandemônio, o grande reset, o apagão da net. Em seguida, o grande controle político totalitário, marxista, anon. Tá? A nova, novíssima, mais nova, uma mais nova que a outra, a ordem global, ok? Não são palavras minhas. São perguntas que eu fiz pro Google e ele me respondeu, e ele responde para qualquer um que perguntar. Não sou especial, não sou diferente de você, não. Você pode perguntar também, tá? Anjo! Qual é o objetivo desse povo, meu povo? Qual é? O que eles querem? A terceira e última prioridade de uma agenda de reinicialização. Reset, reinicialização, é tudo a mesma coisa, tá? Reset é pegar o seu computador, limpar tudo, pegar o seu celular, limpar tudo. É aproveitar inovações da quarta revolução industrial. A Bíblia nunca diz que seriam 3 dias de apagão. Tá? A gente diz que foi 3 dias, porque lá no Egito, quando caiu as pragas, ficou 3 dias em trevas, o povo não conseguia enxergar nem a mão, assim, na frente da cara. Porém, na casa dos israelitas, uma velhinha era o suficiente para iluminar toda a casa. Parece que o sol não brilhou por 3 dias. Esse apagão apocalíptico, como é a agenda Illuminati, ainda não é um apagão do sol, é um apagão, é o reset, é limpar todos os dados. O povo liga o botão apagar, desce pro bunker e deixa a humanidade guerrear uns com os outros. Muito bem. A hora que eles vão descer pro bunker vai ser o momento em que o Senhor estiver voltando, tá? Então essa coisa deles provocarem um caos e descer pro bunker, isso não existe. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 6, que eles descerão para as cavernas embaixo das montanhas e dirão: caí sobre nós, né? E escondei-nos da ira daquele que se senta sobre o trono e do Cordeiro. Porque eles verão no céu o Senhor vindo. Isso está lá em Apocalipse 6. 6º selo. Ou seja, a grande Babilônia que opera hoje, porque é a grande Babilônia, não é o anticristo. A grande Babilônia, de um dia para o outro,
resetar tudo e se esconder em banco, sinceramente, não tem nenhuma lógica com o que a Bíblia diz que vai acontecer. Tá certo? O anticristo vai ter que se manifestar. E quem vai fazer isso não é a Babilônia, não é a grande meretriz que opera hoje que vai fazer isso. Para o anticristo se levantar, não tem lógica. Quando o anticristo se levantar, ele derruba ela. Então, aquilo que a gente fala sobre, por exemplo, agulhadas e tantas outras coisas, isso tudo tem a ver com a grande meretriz que opera hoje, tá? Debaixo daquela estrela de Renfã, aquela estrela de 6 pontas que a gente sabe, né, da bandeira branca e azul. Aquele pessoal ali que está mais diretamente ligado com a grande meretriz. Então é essa elite que vai cair quando o anticristo se levantar. Vai acontecer, eles estão falando isso, não é segredo para ninguém. Você pode pesquisar pelo grande reset, tá bom? Fórum Econômico Mundial, ok? Ok. Vai ter um palhaço ou outro dizendo que isso é teoria da conspiração, virou teoria da conspiração. É porque eles não acham que a gente tem inteligência para entender o que eles estão falando. Eles acham que a gente chegou no nível de emburrecimento tão grande que a gente não entender do que se trata. A gente está entendendo muito bem e obrigada, né? Começa a armazenar alimento, meu povo, começa, tá? Porque quando o cartão não passar, o comerciante vai fechar o comércio, porque ele não quer ser chutado. E mesmo fechando, ele será chutado, tá? E quando você chegar lá com o seu cartão, com o seu dinheiro, com sua barrinha de ouro, com suas aliancinhas, não tem nada na prateleira mais. Vai acontecer. Em 2024, o projeto é. Agora, se Deus vai permitir, é outra coisa. Por quê? Porque o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Se Deus falar, não será esse ano, não será. Ah, você disse que ia acontecer em 2024. Pronto. É o projeto. Entendeu, né? Isso não acontecer. Então, Eu diria que a partir de abril, Páscoa, eu já não tenho mais um centavo no banco. A partir de abril, eu, Priscila, você não precisa me copiar, não. Já estoquei tudo que pude e o que não pude. Já comprei medicamentos, já guardei, já comprei alimentos, já estoquei, já levei para o abrigo. Ok? Apocalíptico. Gente, nem todo mundo pode ter um abrigo, nem todo mundo tem condições, tá? Tem muita gente que mora de aluguel. Tem muita gente que nem a sua casa própria tem. E como que vai comprar um abrigo? Porque você tem que comprar um lugar, tá? Se a pessoa tem condições de comprar um lugar, ir para lá, ok, gente, faz isso, faz. Mas não pense que seja isso que vai te proteger, ao contrário. Porque se você fala abertamente que você está estocando tudo que pôde e que não pôde, você está já no perigo. Você já está no perigo. Você está falando abertamente que você tem estoque. E quando a coisa apertar, a sua casa vai ser um alvo. Ah, mas eu estou escondida, ninguém sabe onde eu estou. O sistema sabe onde você está. Entende? Então não se iluda. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é confiar em outra pessoa também, mas especialmente em si mesmo, na sua própria inteligência, no seu próprio esforço. Tipo, eu estoquei, eu comprei a chácara, eu estou me preparando, então eu tô seguro. Não. O mesmo Deus que protegeu o povo de Israel lá no meio das pragas do Egito, porque como a Prisca citou ali antes, né? Que lá nas pragas do Egito, quando faltou luz, uma velhinha só iluminava a casa dos israelitas. Não. No meio dos israelitas não faltou luz. Não tinha aquelas trevas densas que estavam lá no Egito. Tá? Então as pragas, elas alcançaram os egípcios e não alcançaram os israelitas. É isso que está escrito. Então, a Bíblia diz também: 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que isso quer dizer? Que mesmo que eu esteja no centro da cidade, filho, e que falte água em toda a cidade, na minha casa e na minha torneira a água vai sair milagrosamente, tá? Se em toda a cidade falta comida, mesmo que eu não tenha estocado nada, eu vou crer que Deus pode fazer como fez com a viúva de Sarepta. E que por 3 anos e meio a sua farinha e o seu azeite não acabaram. Deus, ele sustenta os seus. Não pense que pelo seu esforço, pelo seu próprio esforço, pela sua própria inteligência, você consegue se proteger. Porque uma pessoa pode até fazer um arsenal de coisas estocadas. E na hora que aconteceu sei lá, qualquer coisa que aconteça, sua casa será um alvo para pessoas que tentarão invadir para roubar dinheiro, não, comida. O mesmo Deus que protegeu Israel no deserto e levou ali para eles o maná, as codornizes, a água da rocha para eles por 40 anos, é o mesmo Deus que pode te sustentar em qualquer situação. O mesmo Deus que fez os corvos levarem carne para o profeta Elias. E é o mesmo Deus que pode te sustentar em qualquer lugar desse mundo. Se Deus te chama para sair dos centros das cidades e se esconder em algum lugar e fazer algo assim, faça. Mas se Deus não te falou para fazer, não faça. Siga somente aquilo que Deus colocar no seu coração e te guiar para fazer. O que você tem que fazer? Ter intimidade com Deus. Porque cada um vai ter um propósito diferente em Deus. Tá certo? Já tirei tudo do banco, já estoquei até peça íntima. Isso. Você não é obrigado a me seguir, não. Abril a julho. De abril a julho, eu tô de olho bem aberto. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, meu povo. Ah, Priscila é louca. Ei, o que esse cara fica falando em toda reunião anual do Fórum Econômico Mundial? Eu sou inscrita no canal dele. Não entendo muita coisa porque tá em inglês, meu inglês tá atrofiado. Mas vejo as propagandas, vejo os anúncios, vejo tudo que ele posta. Anjo, tudo para o nosso bem, tá? Fiquem calmos, não faça nada não. Espera, a morte da bezerra. Deixa eu ver aqui. Sumiu tudo. Cadê vocês? Espera a morte da bezerra. A Prisca é uma barato, né? Sai te amo também. Se for o caso, jejuarei até o fim. Se Deus assim quiser, ele providenciar o sustento. Amém. Se não, amém também. Glória a Deus da mesma forma. Aljute, eu queria... Então, viu o que ela falou aqui? Se for o caso, jejuarei até o fim. Pessoal, Moisés, quando subiu no Monte Sinai para conversar com Deus e receber ali a lei de Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, porque ele estava na presença de Deus. Jesus no deserto também, 40 dias sem comer. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca fiz um jejum de 40 dias. Não sei se eu teria condições para fazer, nem psicológicas, nem físicas, não sei. Mas o que eu sei é o que o nosso Deus, ele é poderoso para nos fortalecer em momentos de luta em que você supera a sua expectativa daquilo que é a sua força para enfrentar qualquer coisa, né?
Então, aquilo que você acha que talvez não consiga, mas o Espírito Santo é que ele vem e te fortalece e te faz conseguir passar por qualquer situação. Então, se for para jejuar também, qual é o problema? Não morre não, só faz bem, tá? Jesus disse lá em Mateus 6, olha os passarinhos. Eles não plantam, não cegam, não guardam em celeiros, mas o Senhor os alimenta e vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver a própria Prisca fazendo ali, falando desse armazenamento de coisas, de comida, de bebida e de roupas. Exatamente o que Jesus fala aqui em Mateus 6, colocando a sua confiança naquilo. E nós não podemos botar confiança nisso. Se você fizer algo assim, amém. Não estou dizendo que é errado, não. Porém, faça isso dentro da direção de Deus. Se Deus te guiar para fazer, tá? Te guiar para fazer, porque não são todos que vão ter condições de fazer isso aqui. Queria te dizer que as virgens prudentes compraram azeite. As outras virgens estavam meio dormindo. Não, quando estiver chegando a hora eu compro azeite. Quando elas foram comprar, elas se lascaram. Tem uma hora certa para você comprar teu azeite. E eu acho que é agora. Agora até abril, até a Páscoa. Estoca tudo que você puder. Tá? Vocês entenderam o que ela falou aqui? Aí tá o perigo, pessoal. Preste atenção. Prisca, por favor. Por favor. O que é a lâmpada e o que é o azeite? Você acha mesmo que o azeite que as 5 virgens prudentes levaram consigo de reserva era alimento? Era azeite mesmo de comer? Não, era azeite para acender a lâmpada. Que lâmpada? Você sabe, né? Não se finge de desentendida, não. A lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que é a lâmpada, Prisca? Não é a vela que você vai guardar para o Apocalipse, tá? Então, você percebe que tem textos da palavra de Deus que a gente às vezes vê as pessoas usando e parece muito coerente, mas está sendo aplicado de uma forma totalmente equivocada e dando uma outra direção para as pessoas. Então, armazenar o óleo, sabe que óleo é esse que você tem que armazenar? Como as virgens prudentes, lá de Mateus 25? Elas tinham óleo de reserva porque o óleo é o Espírito Santo.
O óleo é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a alegria no Senhor. O óleo é aquele que acende a lâmpada. O óleo tem a ver com você buscar o Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para estudar e armazenar aqui, ó, aqui e aqui a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando chegou a meia-noite, aquelas virgens que estavam com as lâmpadas acesas, que não se esfriaram, que não se deixaram esmorecer sua fé por causa da tribulação que chegou, mas elas estavam ainda firmes e acesas, com o Espírito Santo aceso dentro delas, e a palavra de Deus viva nelas, para passar por aquela escuridão da tribulação com as suas lâmpadas acesas, porque o que vai te alimentar na escuridão da tribulação não é o arroz e feijão que você guardou no estoque, porque aquele provavelmente você até no momento mais difícil você vai dar para alguém, para ajudar alguém. O que vai te sustentar é o que Jesus fala lá para o diabo lá no deserto, quando o diabo fala para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que vai te sustentar no momento difícil é a palavra de Deus. Se você tem pão ou não tem pão, isso aí é indiferente. Você pode até ter pão guardado, né? Mas se você não tiver a palavra de Deus viva em você, esse pão pode ser roubado ou pode mofar, entende? Perceba, a nossa confiança deve estar em Deus. E o nosso armazenamento de óleo tem que ser da presença de Deus. Quanto tempo a gente perde assistindo talvez vídeos assim e não se alimentando da palavra, porque isso aqui não é alimento da palavra. Desculpa, Prisca, não é alimento da palavra. Isso aqui é um terror. Porque você está colocando medo e ansiedade nas pessoas. Porque a maioria do povo que está te ouvindo aí não tem condições de fazer o que você fez, de ir para uma chácara e fazer armazenamento de coisa lá. Então você está colocando medo nas pessoas. Por quê? Porque se a pessoa não tem uma chácara e condições de fazer um armazenamento, ela está frita. Vem cá, cadê a confiança no Senhor? E aí as pessoas se deixam levar pelo espírito de ansiedade. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E você está pregando o contrário. Então, quando você fala: eu estou pregando a palavra de Deus, não está não. Você está indo contra aquilo que Jesus disse. Vamos continuar aqui. Bom, estoca de um jeito que você não vai chamar a atenção da vizinhança. É no silêncio. Estoca de um jeito que não vai dar bicho, não vai dar caruncho. Porque estocar e perder tudo também não tem graça, né, amigo? Outra coisa, o Senhor mesmo disse: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Você pode até tomar todos os seus cuidados do mundo, e mesmo assim, você não está protegido se não for o Senhor para guardar. Então, por isso, mesmo que você faça um armazenamento de alguma coisa, faça na direção do Senhor. Porque se Ele não cuidar, você, pela sua força do seu braço e pela sua inteligência, não vai poder, né? Você vai se frustrar. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Toca o básico para você viver. Quem está na cidade estoca água. Você que está no campo não precisa, tá cheio de riacho aí, limpinho e cheiroso. Agora, se você está na cidade, amigo, as pessoas vão se matar por uma garrafinha d'água. Tá bom?
Prisca, e se essas coisas que saem na mídia são coisas apenas para fomentar o medo e atrair coisas negativas para o mundo? William Santos, na verdade não sai na mídia. É uma coisa que estão falando no Fórum Econômico Mundial. Estão falando do grande reset. Não é mais novidade para ninguém. Só que entra nesse ouvido aqui e sai nesse aqui, porque a gente não sabe do que se trata. E não senta na frente de um computador e pergunta pro Gugão o que é isso aqui. Eu acabei de mostrar para você por A, mas vê o que é. Assiste do começo. Pergunta pro Gugão. Por que você também não pergunta para a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz, as coisas que vão acontecer, né? O Google, ele pode te levar por um caminho, mas se você estiver firmado na palavra, você não vai se deixar levar só pelo que o Google fala, porque o Google também é do sistema. É sim o plano dos filmes que eu acabei de mostrar no canal na semana passada. Exatamente o plano do governo é um reset, sim, financeiro, econômico, resetar o capitalismo, resetar o computador todo. Eu vou ler aqui um comentário que tá aqui na live dela. Tem uma pessoa que disse assim, ó: eu estou com medo. E com uma carinha botou ali um emoji daquele bem com medo, chorando, né? Com muito pavor. Eu estou com medo. Minhas condições não permitem estocar nada. 5 pessoas e só uma empregada. Tentando um emprego, mas tá difícil. Depois dos 40. Me ajuda, Deus. Olha só, gente. Preste atenção no que está acontecendo. Olha, se a palavra de Deus, ela tem que gerar vida. Ela tem que gerar vida. Ela tem que gerar fé. A palavra de Deus, ela gera fé, né? E isso aqui não é a fé que está sendo gerada. Está sendo gerado o medo. Então, preste atenção, Prisca. A maneira como você coloca, né? Você pode falar de grande reset, de planos da elite, ok. Porém, a maneira como nós colocamos, tá? Essas questões, sempre à luz da palavra. Não deixe que a tua pregação faça o efeito que o diabo quer. E o efeito contrário do que a palavra diz, né? Do que Deus quer. Entendeu? O que está sendo gerado aqui é o medo. Outra pessoa comentou aqui, o azeite é o Espírito Santo. Olha, ainda bem que tem pessoas aqui ligadas, né? Muito bem. Vamos lá. E aí outra pessoa disse, temos que nos encher do Espírito Santo até transbordar. Pois é isso. Esse é o armazenamento que você tem que fazer. Todas as informações, e só quem foi obediente à pandemia vai conseguir entrar no novo mundo agora, tá? Pri, deixa eu ir com vocês, por favor. Eu creio em tudo que você posta no canal. Você é 10. Curiodox Diversos. Nem sei quem é tu, nem onde tu mora. Vai que tu mora lá do outro lado do Brasil. Gente, tinha gente de Manaus me ligando, vocês creem? Falo, filho do céu, não tem não. O povo tá dizendo a ela, Prisca, me leva com você, Prisca, me salva. Cadê o teu salvador? Teu salvador não vai ser a Prisca. Ela mesmo tá dizendo aqui, filha, não dá não. Se vira aí. Eu tô só contando aqui pra vocês o que vai acontecer. Vocês se virem, eu não vou carregar ninguém comigo. Não tem condição. Impossível. Tô morando no sítio. Em aonde? Acabou. Temos que encher do Espírito Santo até transbordar. Gente, não é brincadeira. Esse negócio de grande reset é verdade mesmo. Sabe, que a gente escuta isso no Jornal Nacional, lê uma reportagem, a gente não para pra pensar, por que eles estão... Tipo, ela leu a mensagem que a pessoa falou, temos que nos encher do Espírito Santo até transbordar, e ela achou que, gente, isso é verdade. Pode ser verdade, ok. Mas se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não passa por essa situação, pelo apagão, o que seja. Você não passa. Você não tem estrutura se não for o Senhor contigo. Se você não encher a tua lâmpada de azeite, tiver azeite em reserva, o Espírito Santo, tá? Então, como eu falei aqui antes, jejum, você tem condições de fazer se você tiver o Espírito Santo, né? Agora, armazenar comida, a comida também acaba, fia, né? E se você não tiver o Espírito Santo com você, e aí? Como é que vai ser? Falando,
Eles vão apertar o botão deletar e descer pro bunker, deixar o povo se virar como salve-se quem puder. Não. Depois eles vêm com a quarta revolução industrial. Ninguém trabalha mais. Agora é renda básica universal. Você vai depender de renda básica universal. Na quarta revolução industrial, quem faz todo o trabalho são robôs. Agora você tá entendendo. Você vai ficar em casa dependendo da migalha do governo. Se ele quiser te dar bem, se não quiser, ri-bem. Eu não vou depender de governo. Eu vou me enfiar no meio do mato, com minhas coisas, com as minhas preparações. Lá jorra a água da rocha e lá tem gás à vontade, que é só pegar aquele monte de madeira e enfiar no fogão de lenha e acender meu foguinho. Lá tem umas galinhas, lá tem umas plantações. Eu não quero depender do governo, não. Mesmo porque eu não sou a pessoa mais obediente do mundo para contar com o que eles têm a me dar, não é mesmo? Mas eu sei que você que é cristão obediente, fica de 4 pro sistema, fica de 8, faz quadradinho de 8 pro sistema, entendeu? Mais importa obedecer os homens do que importa obedecer a Deus. Para você que é um ser assim, né, bem dominado, nada vai te faltar. Você não posta mais nada nas redes sociais, não discute com as ideias do governo lindo e cheiroso. Se tiver de adorar o governo, fazer culto ao governo, ó, te amamos governo, te adoramos. Louvado, honrado e engrandecido seja o nome do governo global. Não, você não vai passar, não vai ter problema nenhum, fica tranquilo. Como estocar água, se fica verde com o tempo. Refaz, eu não tenho essa informação, mas tem, pergunta o Google. Pergunta o pai dos Google, pergunta no YouTube, vídeo. Eu não preciso por conta de que lá realmente brota mesmo, pra todo lado. Você pode abaixar de 5 em 5 minutos com um copinho, assim, que você bebe água limpíssima. Só toma cuidado. Tá vendo, gente? Ela tá confiando, ela tá colocando a confiança dela naquele riachinho lá. Uma chuva terrível cai ali, o riachinho já era. Ou melhor, o riachinho transborda e aí eu quero ver. E aí, quem não estocou? Tu acha que acabou a comida na tua cidade? Quem traz? Caminhoneiros. Se caminhoneiros não tem como comprar gasolina, a comida vai ficar no campo. Não vai chegar na tua cidade. Vai contando, Deus proverá, vai contando. Eu creio que Deus proverá mesmo. Você viu o que ela falou? Vai contando, Deus proverá. Meu Deus do céu. Vai contando, Deus proverá, vai contando. Eu creio que Deus proverá mesmo. Creio que Deus proverá mesmo. Creio de verdade. Mas, sinceramente, eu prefiro comprar o meu azeite. Prefiro ser das virgens que são mais espertas, tá bom? Jesus! Meu Deus do céu, cara. Cara! Prisca do céu! Como assim? Vai contando, Deus proverá mesmo. Eu creio que Deus proverá, mas eu prefiro ser uma virgem prudente e armazenar azeite. Meu Deus do céu, Jesus. Tá, eu já entendi, eu já expliquei o que é o azeite. Pelo amor de Deus, gente. Ai. Comprei uma lanterna que recarrega a energia solar. Ó, boa você falar. Tá vendo isso aqui? Isso é uma lâmpada e aqui carrega no sol. Bota ela fora no sol o dia todo, tá bom? Ela não tem, sei lá de que ela é feita, tá? Mas enquanto durarem os nossos estoques, ela vai funcionar. Não tá Funciona ou não funcionando. funciona, filha? Como é que eu faço pra tu funcionar? Não sei. Tá descarregada. Como liga essa bagaça, gente? Ai, meu Deus. Tá descarregado. Tem que botar no sol pra carregar, tá bom? Carrega Mas- por aqui. Eu acho que é aqui ou aqui, né? Pois é. E ela ilumina bem pra caraca. Não sei como tá ligando. Tem que botar lá fora. Nossa, muito. Vou comprar mais. Só tenho filha única de pai morto. Vou levar pro sítio, não volta mais também não. Vai ficar lá. Vamos lá. O que mais? O que mais, meu povo? Gente, os justos serão poupados. Ainda que o justo não cuide de sua saúde, etc. Se alimenta mal, exagera. Exemplo. Exagera às vezes em cuidar da saúde. Esclareça sobre isso, Príncipe linda. Mari Souza, o justo é Papai do Céu que sabe quem são justos. Se eles cuidam bem da saúde, se não cuidam bem da saúde. Eu não sei se Papai do Céu leva muito em conta esse negócio de saúde, porque o corpo foi feito para acabar. Isso é versículo bíblico. O corpo foi feito, mas é a alma que veio para a salvação. O corpo é para a corrupção. Peraí, deixa eu achar o versículo para mim não falar besteira. Papai do Céu não está preocupado se o teu corpo tá assim, maravilhoso. Ai, não. meu Deus, não. O corpo Não. foi feito para a destruição, porém o espírito, versículo bíblico. Deram um versículo meio atravessado aqui. O corpo é feito para acabar mesmo. Esse corpo aqui não é incorruptível, ele é corruptível mesmo. Não, me deram um versículo que eu não gostei, tá? Claro, Não porque vou não passar o versículo tem. errado para vocês, não. Não tem isso, não tem isso. Eu acho que é Salmo. Versículo bíblico. Deixa eu colocar aqui Salmo. Salmos. Não tem, minha filha.
O corpo foi feito Não para achei, destruição. gente. Não existe isso na Bíblia. Eu tenho que pensar no versículo melhor, porque eu devo estar Não. falando ele muito longe. Tá falando mal, Muito não longe. existe isso. Vamos lá. Quando a pessoa prega que o corpo foi feito para ser destruído e que Deus não se importa com o que você faz com o teu corpo, mas somente com a tua alma, essa pregação é muito, mas muito perigosa. Por quê? Porque existem muitos pecados que o pecado que está diretamente relacionado com o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu corpo. Não é verdade que Deus não se importa com o cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo, sim. Esse corpo aqui vai perecer, não interessa. Interessa sim. Porque você não pode negar a ressurreição. E a ressurreição, ela é do corpo. Do teu corpo, todas as moléculas vão se juntar novamente. Aquele pó vai se juntar novamente e as pessoas vão ressuscitar. E isso não é só para os salvos, os ímpios também vão ressuscitar no seu corpo. A Bíblia fala da ressurreição e que isso é a nossa esperança. Paulo fala, se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. E se Jesus não ressuscitou na carne, no corpo, a nossa fé é vã, porque a nossa fé, a nossa esperança está na ressurreição, assim como ele ressuscitou. Mas vai ser esse corpo, não vai ser outro. Não vai ser outro corpo, vai ser esse corpo teu aí que vai ressuscitar. Obviamente, um corpo agora revestido de incorruptibilidade, ou seja, não vai mais morrer. Porém, é o seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, carne e osso, ele fala para os discípulos, olha aqui, ó, toca aqui, ó, Tomé, toca aqui, vê que é carne e osso, eu não sou só um espírito só não tem carne e ossos, olha aqui, ó, carne e osso, tocou em mim, olha aqui o sinal nas minhas mãos. Filho, ele tem as cicatrizes até hoje, porque é o mesmo corpo que ressuscitou, não é um corpo novo, não. O sinal nas minhas mãos, coloque aqui nos meus pés, olha aqui no meu lado, olha aqui no meu lado. Então essa ideia de que Deus não se importa com esse corpo, isso é balela. Não sei de onde esse povo tirou isso, não sei. Mas isso é completamente antibíblico, porque a nossa esperança está na ressurreição. Tô com o versículo longe demais, não é isso não. Ela Então, assim, tá achando. a Bíblia diz que realmente o corpo foi feito para se acabar. A petição não está Tá vendo? preocupada se o seu corpo tá lindo e cheiroso. Meu corpo tá muito lindo e cheiroso, mas é por conta de muitos tratamentos de saúde, então eu fico jovial e cheirosa. Mas não significa que eu não vou envelhecer, não vou adoecer, não vou morrer. Mas o espírito é para a vida. Não é todo mundo que tem espírito para a vida, não, tá? Tá vendo? Ela tá negando a ressurreição. Papai do céu não está preocupado com esse corpo aqui. Como não? Gente, que absurdo, cara. Isso assim, cultura de reset. Pois é. Tem a maneira de não ser perseguido. É não entrar em contato com o sistema. Virei uma onça, tô lá no mato, não quero saber de comprar, Muito não quero saber de fácil. dirigir, não quero saber de levar a criança na escola. Muito fácil falar, né? Mas a hora que tiver, sei lá, quebrou uma perna, quero ver se não corre pro hospital, né? Bom, é fácil, na teoria é fácil, né? Ainda mais quando a gente é jovem, né? A gente é jovem, né, Prisca? Então é muito fácil falar, eu não preciso de médico. Enquanto a gente é jovem, a gente não tem muito essa preocupação. Mas e aí? E quando a gente envelhecer, como é que vai ser? Então, é fácil falar. Você tá no meio do mato, tá com saúde, mas e quando não tiver mais? Escola, eu não quero saber de mais nada, entendeu? Aí pode ser que eu passe aí. Não vão implantar o governo. Não vão reconstruir a terra.
Não vão conseguir matar os cristãos. Não vão conseguir implantar a quarta revolução industrial, porque a Bíblia falou, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e os poderes do céu serão abalados. Deus não vai permitir essa gracinha passar impune e nem a nova ordem governar. Não vai permitir, porque a palavra falou logo após a tribulação daqueles dias. Então vai ter essa papagaiada, vai ter essa matança, o joio vai se colher uns aos outros, vai reduzir o número de pessoas na terra, mas vai ficar o povo que vai ser salvo, tá bom? Não vão conseguir prender as pessoas, não vão conseguir fazer o que eles querem, porque eles não conseguiram na pandemônio. Você viu o estupim da incompetência humana em fazer a pandemônio. Eles provaram incompetência. E eles vão provar incompetência pela segunda vez. Escreve o que eu tô te falando. Pois é, filha, você já está se contradizendo. Primeiro você colocou o sistema como se fosse o Deus onipotente que vai fazer a separação do joio e do trigo. Aí agora você já está dizendo que eles são incompetentes porque na pandemônio não conseguiram fazer tudo aquilo ali que eles queriam fazer. Justamente, filha. Se você confia no Senhor, né, é outra coisa, né? É outra coisa. Deus não está permitindo eles serem vitoriosos na sua agenda. Só está dando ruim. Só está dando errado. Tá bom? Não vão ser bem-sucedidos no grande reset mundial. Não serão. Porque Deus não dorme, não. Deus não vai deixar isso acontecer, não. Tá bom? Não deixou na pandemônio? Um monte de gente escapou impune. Então pronto. Um monte de gente escapou vivo. Então, não vai dar certo, não. Não vai, porque diz que logo após a tribulação daqueles dias, o sol vai dar pipoco. Vocês querem apocalipse? Deixa eu mostrar como é que faz, então. Mas eu sei que tem muita gente psicopata que fica com ódio quando eu falo que o anticristo não vai decapitar, que o anticristo não vai ter sucesso. Eles ficam com ódio, porque eles gostam de um caos, assim, para alimentar aquela alma sedenta de drama. Então eles não gostam desse negócio de eu dizer que não terão sucesso. Não tiveram na pandemônia. Você viu o estupim da incompetência humana. Pois é, eles vão continuar sendo o que eles são, incompetentes. Vão fazer o apocalipse mais cagado do universo. É uma vergonha, tudo que eles fazem. Inclusive esse... Gente, não é eles que fazem o apocalipse, Prisca, acorda. Não é eles que fazem o apocalipse, tá? O anticristo não faz parte desse sistema que está aí, tá? O anticristo, ele vai derrubar esse sistema que está aí. Então você não está entendendo o que está acontecendo. Reset vai ser uma vergonha, inclusive tentar implantar um novo mundo, um novo normal, a nova revolução industrial, vai ser tudo vergonha, vão passar vergonha, tá? Que é o que eles têm passado até. Primeiro você plantou um medo nas pessoas, dizendo que vai fugir do grande reset, porque eles vão causar um caos e que as pessoas vão se matar e tudo mais. Aí agora você está dizendo que vai ser uma frustração dos planos, eles não vão conseguir fazer tudo isso. Ué? Então por que você está fugindo da cidade, então? Não governarão, não terão sucesso. E podem me xingar, podem ficar com raiva de mim, porque o povo que queria uma matança, só vai sair gente ruim da terra. Anota o que eu estou falando, só vai sair o gente ruim, só joio. Nós vamos permanecer. A Bíblia falou, os que então esperam é no muito Senhor são bom, como então. monte Sião que não se abalam. Não seremos abalados, permanecem. Então é muito bom, então, né? O que o sistema vai fazer de reset é muito bom. Pra que você tá com medo, então? Pra que você tá botando medo nas pessoas? Pra que você tá fugindo pro mato? Não entendi. Ué, se só vai morrer quem é malvado, então tá tudo certo. Pra que você tem medo, então? Para sempre. Quem vai rapar, ó, é o povo que tá com raiva, que quer o anticristo decepando cabeças. É esse o povo que vai ser colhido. A elite não é boba. Ela sabe que tem que tirar da terra o povo violento. E vai conseguir. Os mais violentos são os primeiros, que a elite vai conseguir eliminar. Eles não querem governar sobre esse povo. Eles não têm controle sobre esse povo, tá? Não tem, gente. Não tem. A elite, a mais poderosa da terra, não pode um PCC, por exemplo. Não será, né? Eles têm que erradicar a corrupção, gente perigosa, gente armada, e eles vão conseguir com o grande reset. Palmas, isso aí eles vão conseguir mesmo. E eles querem governar sobre cordeirinhos. Eles são bobos, não, gente. A elite mundial é muito esperta. Eles querem só os cordeirinhos. Isso eles vão conseguir, tá? Eliminar a joiada. Porque esse projeto também é de Papai do Céu, não é só da elite, né? Papai do Céu também tem bem projeto. Então aí, quando a agenda bate, aí dá certo. Mas implantar o novo reino, não. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo e reinará para sempre. Os reinos deste mundo. É a última trombeta. E houve uma voz no céu, trovões e relâmpagos. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Logo após a tribulação daqueles dias. 3 anos e meio, Priscila, talvez, eu não sei o que o Papai do Céu chama logo após. Logo após, eu entendo que não pode demorar muito não, né? Pelo amor de Deus.
Estuda o grande reset, pelo amor de Deus. Isso não é brincadeira, não. Vai acontecer mesmo. Agora o grande reset é um novo nome para grande tribulação, né? Então antes estava a moda da inversão magnética, né? O pessoal falava de inversão, porque quando vier a inversão, não veio até agora, né? Mas eles estão aí ainda pregando sobre isso. Agora a moda mudou. A inversão não tá colando mais. Então agora se fala do grande reset, né? Mas o que é fato? O fato é que a Bíblia chama de grande tribulação. Mas a grande tribulação não será causada pela elite que opera hoje. Então é por isso que, mesmo que a elite tenha vários planos para fazer um apocalipse, né? Não é essa a grande tribulação. Então, tá tudo errado. Tá uma confusão isso aqui. Tá? Vai acontecer mesmo. E a ligação que eu recebi essa semana me deixou bem preocupada. Nunca imaginei que a pessoa do outro lado do mundo fosse me falar alguma coisa, me ligar pra falar, tá? Confio nele? Confio não. Não confio em nenhum 33. Desculpa, eu não confio nos 33. Mas eu vou me preparar da Páscoa até julho, tá? Da Páscoa, de abril a julho, eu, Priscila, vou me preparar. Eu me preparei, Priscila, confiei em você e não aconteceu nada. Até graças a Deus, né? Que a gente tá com mais tempo. Mas é melhor se preparar, né? De prevenido, morrer um velho. Gente, eu vou lá pro outro canal. Vou lá pro outro canal fazer outra... Olha, a pessoa tá escrevendo aqui, ó. Me preparo espiritualmente. E é isso que eu falo para vocês. A preparação é espiritual. Não adianta você armazenar comida, armazenar um monte de coisa se você não tiver com teu espiritual firme. Não adianta nada. Se você ainda estiver sendo dominado pela ansiedade, não adianta nada. Você pode ter quantas velas quiser. Quando estiver sem luz, você vai dar uma crise de ansiedade, porque não está firme com o Senhor. Se prepare espiritualmente. Todas as montanhas da terra vão se abaixar. E a única que vai subir para cima é o Monte Sião. Prova. Tem montanha na terra, né? Ah, olha aqui. Tem, então ele não abaixou. Cadê o Monte Sião? A montanha mais alta é o Everest, tá errado. Então, olha aqui, presta atenção. Tá? Porque ele tem que cumprir a profecia de abaixar todas as montanhas e subir uma só. Ok, mas olha só. Vamos lá. Vamos entender o que ela vai dizer aqui. Todo outeiro será abatido. Este é o mapa da área próxima a Outeiro. Outeiro, Araruama, não perguntei isso. Todo vale é uma coisa baixa, será exaltado. Mas todo monte e outeiro, montanha, será abatido, abaixado. E tudo que está torcido se endireitará, é o grande terremoto. E o que é áspero se aplainará. É o que eu tô falando. Todos É os montes serão verdade. removidos dos seus lugares. Tá lá em Apocalipse Apocalipse 6, 6. 14. Aí, Vamos ó. lá. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Isaías 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa. Não é a casa não desce agora. Ó, Sob o cume dos montes se levará por cima de todos os outeiros e correrão para ele todas as nações. Então, uma estátua cortada não por mão de homem. Pedra, Priscila. Estátua. Daniel 2, 34 diz o seguinte. Uma grande pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés. O ferro, o barro, esmiuçou tudo. Foi esmiuçado. O bronze, a prata, o ouro. E o vento levou as suas eiras, deve ser os entulhos. E o vento os levou. E não se achou lugar para eles. Ou seja, os governantes do mundo. Todos eles foram punidos. Tá? Por quê? Porque a cabeça é um governo. É Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e Nações Unidas. Ok? A ONU. Todos eles sumiram. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Por que ninguém lê a coisa completa? Eles nunca leem isso aqui. Param a história. A história não parou. A história continua. A pedra não cortada por mãos de homens se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Então, uma grande montanha que aparece no meio da terra, toma quase a terra inteira. Esse grande monte, eu porém ungi o meu rei sobre o santo monte Sião. Se eles conseguirem estourar o domo, o que cai em cima da terra é um grande pedaço de domo. É o miolinho do meio, assim. É uma cúpula de vidro redondinha, assim, que cai. O miolo, por exemplo. Peraí, não, explica gente, melhor. O que tem a ver? Pode ser a grande Babilônia, a cidade voadora, essa pedra, mas pode ser também um pedação do domo. Teto da catedral redonda.
Toda catedral católica mostra que nós temos um domo celeste, mas mostra uma coisinha mais no meio, assim. Eu não sei se quando o domo for estourado, Deus. olha, as catedrais. Toda vez que você olha para o alto da catedral, tem um domo celeste. Mas tem um miolinho lá em cima. Vocês estão vendo que tem um miolinho? Parece que são vários compartimentos, várias comportas do céu. O miolinho do meio, se ele não se estraçalhar, ele pode cair inteiro e formar um grande monte na Terra. Se o miolinho do domo... Porque o céu, novo céu e nova terra. Pode ser que o céu seja de outra cor, talvez auroras boreais todo o tempo. Fora desse domo seja um céu de outra cor. Por isso eu vi um novo céu, o domo caiu, o domo celeste. A casa de Papai do Céu arrebentou e caiu aqui na terra. Digamos que esse miolinho, olha, a Catedral Católica mostra pra gente como é o céu. Se esse domo for estourado, mas esse miolinho cair inteiro, ele forma um monte de Sião. É só bater no chão. Pou! É só bater no chão. Pou! É só bater no chão. Pou! Que é isso? Como assim? Quando o domo estourar, primeiro, aonde que está escrito que o domo vai estourar? Não está escrito em lugar nenhum, eu não sei de onde ela tirou isso, que o domo vai estourar. Pelo amor de Deus, gente. O domo não vai estourar, não vai se espatifar, não vai cair, não vai colapsar. Isso aí é teoria de professor fonfon. Isso aí não existe. A Bíblia diz, Apocalipse 6, versículo 14, o céu, que é o firmamento, que é o domo, retirou-se como um livro que se enrola. O que é um livro? Pergaminho, tá? Um pergaminho que se enrola, ok? Já viu um pergaminho enrolado? Ok. Então você vê o domo, ele se enrola assim, ó. E se retira. Ele não vai colapsar na cabeça de ninguém. Não vai cair caquinhos de domo na cabeça de ninguém. Não vai se espatifar, quebrar, como... Meu Deus do céu, não. Ele vai se retirar como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ela está falando aqui da profecia de Isaías que fala que toda a terra será aplanada. Verdade. Todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Mas ela esqueceu de ler o começo do versículo. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Ou seja, adianta você entender que os montes serão aplanados e depois jogar essa de que o domo vai se espatifar na cabeça de todo mundo. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. É misturar a Bíblia com devaneios que você ouviu em algum lugar. Não sei aonde. Imagino aonde. Né? Que tinha um carinha aí falando que o domo ia colapsar. E aí muita gente comprou essa ideia. Mas isso não existe. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia claramente diz que ele vai se retirar como um livro que se enrola. Então ele vai se retirar, ele não vai quebrar, tá? Vamos lá. Se ele estraçalhar todo, né? Vai cair caco de vidro para todo lado. Salve-se quem puder. Mas tu não serás atingido. Isso é promessa. Não. Ou você crê na promessa, ou você não Tá crê. vendo? Isso é promessa. Primeiro que não tá escrito que o domo vai se espatifar todo e vai cair caquinho de vidro na cabeça de todo mundo. Não. E que você não será atingido. O que não será atingido é o texto lá de Salmo 91, que a gente citou antes. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Ele não fala lá em Salmo 91. O domo vai se espatifar e vai cair na cabeça de todo mundo, mas você não vai ser atingido. Isso é inventar texto que não tem na Bíblia, né? Pelo amor de Deus, gente. Ai. Então, o que pode cair do céu, essa grande pedra? Um pedação do domo celeste, que as catedrais não escondem. As catedrais não escondem como é o céu, é só você olhar para cima de uma grande catedral. As catedrais não escondem como é o céu. Não como ele vai quebrar segundo a sua teoria, né? As catedrais mostram como é o céu. Ponto. Acabou. Como é o céu. Agora, como ele vai se retirar,
Essa tua teoria de que ele vai se espatifar, isso não existe. Usar uma verdade para tentar respaldar uma loucura, não cola. Catedral católica, eles não escondem como é o reino de Deus, tá? Pode ser que desaba, né, um grande caco de domo celeste e já vira logo a grande montanha, aí o Monte Sião, tá bom? Um grande cacão, assim, de domo celeste. Um grande cacão, assim, de domo celeste. Um grande cacão, assim, de domo celeste. Ou pode cair, caiu a grande Babilônia também. E pode acontecer de cair os dois, cai a cidade voadora. Peraí, como é que é? Um grande cacão de domo vai cair na terra. E o pior, sabe o que é o pior? Eu não sei se o pessoal aqui do meu canal provavelmente deve conhecer, não todos, que é o seguinte. Eu já fiz vídeo sobre isso. Quando se fala da história da Torre de Babel, lá no livro de Jazá, ele conta detalhes, tá? E que a parte superior da Torre de Babel, ela... quando a Torre de Babel caiu, a terça parte, a parte de cima, ficou flutuando no céu. E essa é a cidade flutuante, né, que está até hoje, e que é essa que vai cair. Né? Quando a Apocalipse fala que a Grande Babilônia cai, é justamente isso. E aí, a Prisca sabe disso, e ela conhece essa história, e ela sabe que tem essa cidade flutuante, e que vai cair na terra. Mas mesmo assim ela falou, olha, pode ser a cidade flutuante lá da Torre de Babel que vai cair, e pode ser também o cacão de domo, que isso aí ela que inventou, o cacão de domo que vai cair em cima da... E aí vai formar o Monte Sião, o monte, o grande monte ali, Sião. Então vai ser um monte de cristal, né? Jesus... da Grande Babilônia, e em cima já fecha, já tranca ela com o domo. Um pedação do domo, aquele miolo assim do meio, já tranca a cidade ali embaixo. Tipo, eu sento na tua cabeça. Algo assim. Por que, Priscila, a Grande Babilônia é uma cidade voadora? Porque o livro que foi tirado da Bíblia, Jazá, diz que a Torre de Babel, a grande torre, a parte de baixo a terra abriu e engoliu com a sua boca. A parte do meio foi queimada pelo fogo. E a parte de cima subiu. Façamos uma torre cujo tope... Só o topinho toque os céus, para que os nossos pés não toquem na terra e o nosso nome seja célebre. Por isso que a gente está até hoje vendo estátuas de pessoas poderosas que se foram da terra na sua cidade voadora. Prova, Priscila, vou provar. Pirâmide nota do dólar. Até a nota do dólar... A pirâmide inacabada. Até a nota do dólar tá dizendo que tem um miolinho lá em cima, tá vendo? Mas que tem uma cabecinha em cima da Torre de Babel, que isso tem não prova. uma cidadezinha voadora com um olhão que tudo vê, e que ela voa. Ela voa. A mesma coisa do livro de Jazá, que foi jogado para apócrifo, que é a ponta da Torre de Babel. Escuta, ó, escuta. Façamos uma torre cujo tope toque os céus. Eu acho que quando cair aquele caco de domo, assim, pô, a pedra não cortada por mão de homem, dá prisona ela, enterra ela. Fica o domo, assim, bem... Ai, Prisca, não existe, cara, não existe. Mesmo na Nova Terra, estão presinhos ali, debaixo da grande montanha, o grande Monte Sião. Esse monte não é aquele que está mostrando Israel, tá? Não é. Não é aquele lá, não. Prova, Priscila, provo. Provo que não é o que estão dizendo lá em Israel. Provo para você. E no monte da congregação me assentarei para os lados da banda do norte. Não está no norte. Aquele não está no norte. Mas o futuro tem que estar no norte, porque a palavra de Deus assim o disse. Meu Deus, o cacão de domo, que vai virar uma montanha. E tu dizes no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ó, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. É o tope, né? Torre de Babel. Me assentarei. E no monte da congregação... O que é congregação? Uma montanha que se congrega todas as nações da terra. A montanha onde todo mundo sobe e fica congregado no topinho de uma montanha. E no monte da congregação, reunião dos santos, me assentarei para os lados da banda do norte. Mas aquele Monte Sião de Jerusalém não está no norte. Onde é que ele está, Priscila? Ele está do lado lá das Arábias, do Oriente Médio. Ele está no Oriente. Então... Não está no norte.
tem que cair a pedra do céu mesmo para formar um novo Monte Sião. Meu Deus do Ok? céu. Aprisionar aquela parte de Torre de Babel, o Eu topo, não aguento. que a nota do dólar diz, que tá voando, com o olhão que tudo vê dentro. Tem que aprisionar aqueles anjos caídos e tem que jogar aquele cacão de vidro assim no chão. E Papai do Céu reinar bem em cima aqui. Trazer todos, reunirei dos 4 cantos da terra os meus escolhidos. Então ali, para onde vai? Onde é o monte da congregação? Quer dizer que o Senhor vai reinar sobre um cacão de Gente, é tão vidro. complicado explicar a palavra de Deus, ainda mais que o povo caiu no engano a vida inteira e agora tem que estudar coisas novas. O povo não tá pronto, né? Meu pra tanto, Deus né? do céu, onde está escrito isso E eu na tô Bíblia? falando mais de uma hora, eu não vou ter voz pra contar a minha história. Não. Tem uma história tremendaça pra contar lá no outro. Pois é, ela fala, ai, tão difícil explicar a palavra de Deus para as pessoas que tiveram no engano a vida toda. Cara, aqui só tem desperto. Mas não caiam nos devaneios, tá? De quem se despertou para algumas coisas, mas depois acha que tem que inventar coisas que não está escrito, que não tem na Bíblia. E não, eu estou explicando a palavra de Deus para vocês que não conhecem a palavra e que estavam no engano. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ficar com o que está escrito. Está escrito que o domo vai se retirar como um livro que se enrola e não vai se despedaçar e cair o cacão e fazer um dominho na terra como um monte onde o Senhor vai reinar, um monte de vidro. Olha não, gente, isso é muita, nossa, é muita viagem. Cuidado. A gente falou sobre ansiedade. O que a palavra de Deus tem que gerar? A palavra de Deus tem que gerar vida e fé. E não medo, desespero, tá? E devaneios. Então, muito cuidado, tá? Eu digo isso para a Prisca também. Fica na palavra. Fica na palavra. Eu tô aqui. Você quer conversar comigo? Tô aqui, tá? Gosto muito da Prisca, mas a gente tem que ser beriano e olhar sempre o que tá escrito, tá bom? Porque se você erra uma vírgula, o diabo já usa isso, né? As pessoas aqui sendo levadas pelo espírito de ansiedade e medo por causa desse discurso. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A palavra de Deus tem que gerar vida e fé. Tá certo? Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. E tchau.